Ok, pessoal, hoje a gente está começando aqui uma série de vídeos que vão falar dos principais princípios do treinamento desportivo. Então, eu sou João Evandro, professor de Educação Física, mestre em Fisiologia do Exercício e Fisiologia Humana. Vamos lá. Olha só, para Tubino, os 5 principais princípios do treinamento esportivo seriam o princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga e princípio da continuidade, além também do princípio da interdependência volume e intensidade. Isso Tubino falou lá em 1984 no livro dele sobre treinamento desportivo. Logo em seguida, um ilustre aluno do Tubino aqui, Dr. Estélio Dantas, incluiu o princípio da especificidade e Gomes da Costa inseriu posteriormente o princípio da variabilidade e o princípio da saúde, totalizando 8 princípios. Agora, vamos deixar claro que eu estou usando aqui 8 princípios. Tem professores que gostam de usar menos desses princípios ou mais princípios. Então, essa é a minha interpretação aqui do que seriam os princípios que mostrariam a totalidade do entendimento desse assunto. O primeiro princípio que a gente vai falar é o mais importante, o mais básico e o mais elementar, o que dá suporte para os outros princípios, que é o princípio da individualidade biológica. Então, Tubino chama a individualidade biológica o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Então, essa aqui é a beleza do ser humano. O ser humano é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Gêmeos idênticos são diferentes porque sofrem influência do meio ambiente de forma diferente, apesar de ter o mesmo DNA. Então, cada ser humano possui uma estrutura e formação física e psíquica própria. Nesse sentido, o treinamento individual tem melhores resultados, pois obedeceria às características e necessidades do indivíduo. Então, a gente nunca deve pensar em prescrever o mesmo treino para pessoas diferentes. Isso simplesmente não é possível nem é viável. As pessoas reagem de forma diferente. Tem estudos mostrando, por exemplo, ganho de massa muscular com uma diferença muito grande entre pessoas usando o mesmo treinamento. Pessoas que ganham 5 vezes mais massa muscular do que outras, por exemplo. Brenda Greco diz que o rendimento esportivo é a capacidade biotipológica que está dividida entre capacidade constitucional fenotípica e capacidade genotípica, ou seja, você tem o genótipo, que é a sua carga genética, que você traz aí como herança do seu pai e de sua mãe, e você tem o fenótipo, que seria a influência do meio ambiente. O Estélio Dantas vai dizer o seguinte: o indivíduo deverá sempre ser considerado como a junção do genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório das especificidades que o caracterizarão. Então, a gente sempre tem que olhar, claro, a genética desse sujeito, mas as influências que ele sofre do meio ambiente também são fundamentais. Então, genótipo, carga genética transmitida à pessoa, que determina preponderantemente diversos fatores. A composição corporal, a gente vê nitidamente que é a diferença entre ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, o biotipo, que eu acabei de falar, a altura máxima esperada, pessoas mais altas, mais baixas, força máxima também é uma característica genética, resistência, aptidão física e intelectual, VO2 máximo, ou seja, resistência também são capacidades, potencialidades que são determinadas pela genética. E aí, você tem aqui essa interseção, onde você tem esse conjunto de fatores que dão origem a esse ser humano que a gente vai treinar. Então, a gente tem aqui uma carga genética, que determina a composição corporal, biotipo, altura máxima, entre outros. E nós temos o fenótipo, que aqui treinamento ele foi submetido, que alimentação ele sofreu no decorrer da vida dele, que técnicas de exercício ele aprendeu, que técnicas base desportivas ele aprendeu. Então isso tudo vai influenciar no resultado final. E aí tem uma postagem aqui do Instituto Gatorade, que vai dizer o seguinte: será que a genética determina o campeão? Ele vai listar aqui uma série
fatores fisiológicos onde vão ter uma grande ou uma moderada ou uma pequena influência da genética. Então, por exemplo, o tamanho das fibras tem uma influência grande. A gente vê aqui nos fisiculturistas nitidamente esse fenômeno. Tamanho do coração, uma influência grande também, isso vai influenciar lá nos esportes de endurance. Já, por exemplo, o equilíbrio, uma influência pequena, então uma capacidade que pode ser treinada. Tempo de reação, pequeno, moderado, então pode ser treinado parcialmente. Então aqui tem um conjunto de fatores, e eu não vou elencar aqui todos nesse momento, mas que dependendo do objetivo vão ser mais ou menos importantes no fator final, que é o resultado do exercício. Ok? Próxima aula, princípio da adaptação.